Contagem regressiva para a final do Intercontinental. Já se aproxima Flamengo e Paris Saint-Germain. Expectativa a mil na nação rubro-negra para esse jogo que promete o campeão europeu contra o campeão da América. Como é que chega o Flamengo? Como é que chega o Paris Saint-Germain? O Felipe Luiz deu uma declaração nas últimas horas dizendo que o Flamengo não vai abrir mão do seu DNA contra o Paris Saint-Germain. E alguns jogadores do Flamengo também repetiram esse discurso aí nos últimos dias, que não faz sentido o Flamengo mudar a sua maneira de jogar para esse jogo. E a gente tem até o Felipe Luiz, que antes da gente passar a bola aqui para os comentaristas, para o Vampeta, para o Bruno Prado, para o Mauro César, a gente pode ouvir o Felipe Luiz, técnico do Flamengo, aqui no Bate-Pronto desta terça, ele falando um pouco aí daquilo que ele pensa para o jogo, da ideia de futebol que o Flamengo pode apresentar nas próximas horas contra o PSG. O nosso pilhado está se dirigindo para o Catar e você vai ter aquela cobertura completa no microfone da Jovem Pan. Felipe Luiz fala e você acompanha aqui no Bate-Pronto. Não falamos do jogo do Bayern, cada jogo é um jogo diferente, não vamos jogar contra o Bayern. Vai ser contra o Paris, que é um adversário diferente, por mais que a forma que eles têm de jogar, de tentar vir pressionar, é diferente, mas a intensidade, a energia que eles colocam na pressão é a mesma. Naquele momento, eu acreditei que era o melhor plano para vencer o Bayern de Munique, que é uma equipe muito forte, e eles foram melhores que nós. Agora vai ser outro plano, outra forma que eu entendo que vai aproximar o time o máximo possível da vitória, mas sempre nunca abrindo mão do que são os nossos princípios e que foi a nossa equipe durante toda a temporada, e é o que pede o DNA do Flamengo. Então, um novo jogo, uma nova história, e o Luiz Araújo tem razão num detalhe muito importante. Em final, tentar cometer o menos erros possíveis, né? Porque a gente já sabe que o difícil que é reverter um resultado numa final. Eu acho que quanto mais o time joga, mais a equipe se conhece, cada competição ela é diferente, era um contexto diferente, um país, um clima diferente, a temperatura, os gramados, tudo diferente, mas a vontade de ganhar é a mesma, né? Desde aquela competição até agora, alguns jogadores saíram, importantes para a nossa equipe, como eu já citei, outros chegaram, esse grupo tem uma nova alma, esse grupo se reinventou, conseguiu lograr e conquistar os títulos mais difíceis que tem no nosso continente, e agora é uma nova oportunidade para continuar fazendo história. Sabemos da importância que tem esse jogo de amanhã e esperamos poder escrever nosso nome na história. Fácil, obviamente que não vai ser, mas é possível. A pergunta foi sobre o jogo com o Bayern de Munique na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, se o Flamengo carrega algum ensinamento daquela partida, e o Felipe Luiz falou, né, que cada jogo é um jogo diferente, é um plano diferente, e dessa vez contra o Paris Saint-Germain o Flamengo tem um outro plano, mas sempre de acordo com o seu DNA, os seus princípios. Mauro César, no meio do futebol, a gente ouve alguns técnicos, jogadores, de vez em quando, falar o famoso... Se criou, né, essa expressão no meio do futebol, saber sofrer, né? O time, às vezes, precisa saber sofrer. Você acha que o Flamengo, contra o Paris Saint-Germain, ele precisa saber sofrer, ou dá para o Flamengo jogar da maneira que joga aqui, que a gente está acostumado, com a ideia de jogo do Felipe Luiz, com muita intensidade, com protagonismo do jogo, Mauro César? Eu acho que também tem que tentar fazer o jogo dele, como ele fez contra o Chelsea e como ele conseguiu fazer alguns momentos contra o Bayern. Não pode repetir os erros cometidos contra a equipe alemã, especialmente saída de bola, escanteio, cometeu muitos erros defensivos e pagou por isso. Contra o Chelsea, ao contrário, né? Teve especialmente segundo tempo excelente, melhor atuação do ano. Virou o jogo, fez 3-1 e poderia ter feito mais. E foi um jogo bem violento, até por parte do time inglês, expulsão, pancadaria ali, os caras pegaram bem pesado. Foi um jogo bem viril. Eu acho que o Flamengo tem que tentar fazer o jogo dele. E, lógico, tentar se adequar às circunstâncias da partida. Não vai ter facilidade, vai ter dificuldade. O Flamengo não é um time com perfil para jogar encaixotado lá atrás se defendendo. Não vai saber jogar assim. Isso pode acontecer numa circunstância de jogo. Se o PSG empurrar o Flamengo para o seu campo, ele vai ter que ficar se defendendo. Mas aí uma situação não é opção. Aí é uma condição imposta pelo adversário. Não como opção. Eu vou jogar aqui atrás, trancado, esperando e tentando sobreviver. Eu acho que não é a natureza da equipe.
Então tem que tentar fazer o jogo. Contra o Liverpool, por exemplo, 2019, o time do Jorge Jesus, o Flamengo jogou o jogo. Teve até mais posse de bola que o Liverpool. E jogou o jogo. E foi um jogo muito bem jogado. O Liverpool foi mais perigoso, acho que mereceu a vitória, teve mais oportunidades de gol, mas só venceu na prorrogação, né? Não foi simples para o time inglês, que era um time montado já há 5 temporadas, já com o Jürgen Klopp. O Flamengo tinha 5 meses de trabalho do Jorge Jesus. E foi um ótimo jogo. Acho que aquele jogo é uma boa referência, né? E também o jogo contra o Chelsea, agora com o próprio Felipe Luiz. Fazer o jogo dele. Agora é lógico, o time do PSG é um time forte, é um time que vai tentar se impor, deve conseguir se impor em vários momentos do jogo, então pode passar por dificuldade, pode ser colocado contra o seu campo, isso aí vai acontecer. Pode acontecer, acho que vai acontecer em alguns momentos. Mas tem que tentar fazer o jogo, não adianta entrar fechado, trancado. O Botafogo jogou assim, jogou contra um time cheio de reservas do PSG, né? Que já tinha goleado o Atlético de Madrid numa fase de grupos. Agora é um jogo único. É um jogo único que ninguém vai lá para perder. Por menos que seja a importância desse torneio para os europeus, e ela realmente é menos importante para eles. E eu acho que para os sul-americanos também deveria ser, em relação à Libertadores, sempre disse isso. O cara não vai até o Catar para perder, né, gente? Vai aqui para perder? Vai lá para ganhar. Tem um compromisso com a vitória, né? Sempre lembrando que o Catar é o dono do Paris Saint-Germain. Ou seja, está jogando na casa do dono, na casa do Emir. Então não dá para ficar lá fazendo papelão, tem que tentar ganhar o jogo e vai lutar para ganhar o jogo. Então é um desafio tremendo. E eu vejo esse tipo de jogo muito como uma oportunidade, assim, de você enfrentar uma grande equipe europeia. O Flamengo terá, ao final da partida da manhã, fechado o ano de conquistas, e teve a chance de jogar contra o Chelsea, que é o campeão da Copa do Mundo de Clubes, contra o Bayern, que é um dos mais poderosos times do continente europeu, e contra o PSG, que é o campeão da Europa. Então, legal, né? Nada mal você ter jogado contra essas equipes. Isso deixa lições, ensina muita coisa, mede força e pode ser campeão. Se acertar o jogo perfeito, tem a chance de ser campeão. Muito difícil? É muito difícil, mas possível sempre é. Mas é um desafio tremendo. Vai ter que fazer um jogo correto demais. E talvez até contar com eventuais desfalques, né? Porque a gente não sabe também que time o Luiz Henrique vai colocar, né? O Hakimi está totalmente fora, mas o fato do Marquinhos ter viajado, o Dembélé ter viajado... Ele foi para a Copa da África, né? Ele não recuperou na lesão? Ele se aposentou. Para se recuperar, terminar a recuperação com a seleção do Marrocos. Tentar jogar. Eu não teria condição de jogo hoje, os outros dois, como o Marquinhos e o Dembélé. Se tiver condição, joga. Se não tiver condição, pode ser que fique lá, como o Haaland e o De Bruyne ficaram lá vendo o jogo do Manchester City contra o Fluminense, nem foram inscritos na oportunidade. Mas eram 2 jogos, né, que o time europeu tinha que fazer na época. Agora é um só. Então a gente não sabe como é que vai ser o time, quem que ele vai escalar. O momento é tranquilo, porque o PSG jogou contra o Metz, que é o Lanterna, botou um time misto, ganhou 3-2 no final de semana. E agora, depois do jogo de amanhã, o PSG tem um jogo só esse ano contra o Fontenay, um time da 5ª divisão, um time pequeno, pela Copa da França. Então é um time fácil de ser vencido. Põe um time cheio de reserva, vai ganhar o jogo. Vai ganhar um jogo. Então, o jogo que ele tem para fazer um esforço maior agora nesse final de ano é esse, para ganhar esse troféu a mais. Então, eu imagino o PSG jogando a Vera e sendo um desafio bem grande para o Flamengo. O PSG, nesse jogo aí do fim de semana no Campeonato Francês, poupou, né, alguns jogadores titulares para o duelo contra o Flamengo. Nuno Mendes, João Neves, Doué, Barcola, Kvaratskhelia começaram no banco. PSG que tem lidado com uma série de lesões nesta temporada. O Dembélé não começa um jogo como titular desde o início de novembro, quando se machucou contra o Bayern. Desde então só jogou 3 jogos, né? E os 3 jogos saindo do banco de reservas. O Marquinhos sofreu uma lesão no quadril semana passada, também é dúvida para o jogo contra o Flamengo. O Doué se lesionou em novembro e nas últimas 2 partidas, né, no banco de reservas, veio do banco de reservas o Doué. Vamos ouvir o Felipe Luiz, porque ele acredita que o Flamengo tem sim peças no elenco para neutralizar o Paris Saint-Germain no jogo desta quarta-feira. O Felipe Luiz fala, você acompanha aqui no Bate Pronto, vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Não só o Paris, a maioria dos jogos eles se definem no domínio territorial, no meio campo, né? Claro que tem 3 jogadores desse nível que você falou, que são tão dinâmicos, poderosos fisicamente, que são capazes de cobrir muito campo, fazer muitos quilômetros e fazer quase 2 funções, duas posições em uma. É muito difícil de você defender. Então, até mesmo porque, como são jogadores que são tão dinâmicos, você tem até
dificuldade em dar referências para os teus marcadores para poder seguir essas marcas, né? Então, claro que são várias equipes que jogaram contra eles, todos tentaram estratégias diferentes e poucos conseguiram neutralizar, porque é um time que tem muita qualidade, sabe sair da pressão, tem muita velocidade na hora que é pressionado também, e precisa da bola longa, tem jogadores que tem muita velocidade, tem muito perigo e poderio ofensivo. Então não é um time que simplesmente tem 3 jogadores no meio, é um time muito completo em todas as fases. Não é à toa que foi campeão da Champions, e por isso que eu falo, não só os nossos jogadores de meio vão ter que estar bem, senão toda a equipe vai ter que fazer um jogo perfeito para poder neutralizar o que foi e o que é até agora a melhor equipe do mundo. Não tenho nenhuma dúvida que jogadores tão jovens, tão rápidos, nos colocarão em dificuldades em determinados momentos do jogo. Como já nos colocaram vários outros times no Brasil, na Libertadores, no próprio Mundial de Clubes, os nossos jogadores jogaram contra os mais rápidos, né, do Chelsea, do Bayern, e existe uma forma que nós temos de defender. Não defendemos simplesmente o jogador, senão sempre se defende em equipe, a bola, com a referência sempre onde está a bola, e esperamos que a gente possa tirar o máximo possível de tempo desses jogadores que são determinantes, né, principalmente os jogadores que jogam no meio, que são muito dinâmicos e têm muita qualidade, mas não tenho dúvida que teremos armas para poder neutralizar esse ataque do PSG. Depois do almoço. Tá aí a palavra do Felipe Luiz, e a gente destacando aqui o Flamengo, seus jogadores de meio de campo. Felipe Luiz destacou que o meio de campo vai ser muito importante nesse duelo com o Paris Saint-Germain. Citamos também Léo Pereira, Léo Ortiz, Danilo, os defensores, Alexandre, defensores do Flamengo. E até um detalhe interessante, porque a bola parada pode ser uma arma fundamental nesse jogo. Já foi muito importante contra o Pirâmides do Egito, na vitória por 2-0, dos 131 gols do Flamengo na temporada. Sob o comando do Felipe Luiz, aí tira dessa conta os gols do Flamengo lá do time sub-20, dirigido por outros técnicos. Foram 4 jogos, né, com o time sub-20. 37 nasceram de bola parada, então 28,2%, é quase um terço, né? Quase 30% aí dos gols do Flamengo nessa temporada a partir do jogo aéreo. E nesse quesito os zagueiros mandam muito bem, porque o Danilo e o Léo Pereira já marcaram 5 vezes, o Léo Ortiz fez 4 vezes. E pode ser uma arma aí para o jogo contra o Paris Saint-Germain, Mauro César. Esse jogo aéreo, a bola parada pode ser fundamental para decidir, quem sabe, esse jogo a favor do Flamengo. Tem sido uma arma importante, né? Foram gols importantes assim, 2 gols no último jogo, gol da final da Libertadores. O Flamengo já vinha trabalhando bem a bola parada ofensiva no começo da temporada. Houve um período que, sem marcar gols dessa maneira, e voltou a marcá-los, né? E vai ser, de fato, né, uma possibilidade aí de tentar chegar ao gol do PSG. Como eu dizia há pouco, né, eu acredito que o Flamengo vai tentar fazer o jogo dele. A questão é como sair das dificuldades que o adversário vai impor, né? Nós temos também o Felipe Luiz aqui no Bate Pronto, ele falando do Pedro. Pedro vai entrar em campo, vai jogar? Qual que vai ser a minutagem do Pedro nessa partida com o Paris Saint-Germain? O Felipe Luiz chegou a falar sobre o seu centroavante, o que ele pensa aí para o Flamengo nessa decisão, e já passamos aqui a provável escalação, e na provável escalação não aparece, né? Não aparece o nome do Pedro. Felipe Luiz fala, você acompanha aqui na PAN. Pedro está à disposição, como você bem falou, todo o grupo está à disposição para que eu tome as decisões. É muito importante que estejamos todos preparados para esse grande momento, e não tenho dúvida, é o último da temporada, e todo o esforço que eles fizerem será pouco, né? Porque sabemos que vamos precisar do máximo de cada um para poder vencer esse jogo. Precisaremos fazer um jogo perfeito. Tá aí a palavra do Felipe Luiz. Tá chegando a hora, Flamengo e Paris Saint-Germain nesta quarta-feira. Você confere toda a cobertura da Jovem Pan, tem Bate Pronto, o nosso pilhado está se dirigindo até o Catar. Vai dar sorte pro Mengão nessa final do Intercontinental. Ele tá onde? Na Etiópia? Pelo que eu entendi, a logística é essa, né? De lá ele vai pro Catar, né?
Mas ontem atrasou um pouquinho o voo, já chegaria no dia do jogo, mais ou menos, enfim. Mas Vamos ver se ele chega a tempo de ver o jogo, né? Atrasou o voo dele? Tô torcendo por você, Pilhado. Tô torcendo. Eu torcer pra ele ficar uns 3 dias. O pessoal do Suíça tá falando que não tá torcendo, não. Eu vou torcer pra ele ficar uns 3 dias na Etiópia. Ele gosta de permuta, eu quero ver se tem permuta na Etiópia.